Bem-vindos a mais um episódio do Fórum Online da Belta. Hoje nós vamos falar de destinos na Europa, Espanha e Malta. Quando a gente fala de Europa, tem um mundo de possibilidades, né? É a facilidade, né, de conhecer mais de um país, mais de um destino, poder viver essa experiência em diferentes locais. E eu tenho certeza que nesses países que eu vou citar, né, aqui durante o episódio, você vai encontrar muita oportunidade, muitos programas diferentes. Então procure sempre uma agência selo Belta para ter certeza na escolha que você está fazendo, para você contratar um pacote seguro, um pacote de qualidade e que vá atender às suas expectativas. Vamos falar sobre a Espanha e para isso nós convidamos a Edu Espanha. Olá pessoal, meu nome é Clara e eu faço parte do escritório de turismo da Espanha aqui no Brasil. Imagino que vocês repararam pelo meu sotaque que eu sou espanhola. Estou aqui hoje a convite da Belta para tentar trazer para vocês alguns dados, dicas e ferramentas sobre estudar na Espanha. Vamos lá. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Por um lado, vamos saber um pouquinho sobre a Espanha, né? A Espanha, imagino que vocês ouviram de falar, vários talvez já foram até lá, né? Só nos situar aqui em Madrid, no centro do país, né? Bem localizada como a capital do país. Já no litoral mediterrâneo, a gente teria cidades como Barcelona, Valência, Ibiza, né? Ou as Ilhas Baleares, com Mallorca, Menorca. Bem ao sul, aqui está toda a região da Andaluzia, com outras cidades como Córdoba, Sevilla, Granada. Bem no interior do país, temos Castilla y León, Castilla-La Mancha, com algumas outras cidades como Toledo, Segovia, Salamanca. E aqui já para o norte, teríamos o País Basco, com cidades como Bilbao, San Sebastián, ou já aqui ao norte de Portugal, Galícia, com Santiago de Compostela. Essas são algumas só das nossas cidades, né? Vocês estão vendo que o país é pequeno, mas a diversidade é grande. E aqui a Espanha tem 47 milhões de habitantes e podemos ter uma curiosidade que é que a Espanha, em níveis pré-pandêmicos, né, de 2019, recebia mais de 83 milhões de turistas. Imagino que vocês sabem que um dos destinos mais turísticos, né, que recebe mais turistas do mundo, e isso faz com que seja um país muito preparado, tanto de infraestruturas, de conexões, de hostels, pousadas, hotéis, barzinhos, todo tipo de infraestrutura para que a viagem seja gostosa, né? Falando ainda um pouquinho mais do país, né, de como ele está organizado, né? A Espanha tem 17 comunidades autônomas, o que seriam os nossos estados brasileiros, né? E a sua vez, as comunidades estão divididas em províncias. Algumas das principais cidades da Espanha a gente já nomeou no mapinha, né? Mas é claro que as nossas portas de entrada são Madrid e Barcelona, né? Que são as maiores cidades. Depois teríamos outras como Bilbao, como Málaga, cidades também de mais de 500 mil habitantes como Valência, Sevilla, Zaragoza, né? Ou outras um pouquinho menores até, né? Eu não vou entrar, como o tempo é muito curto, não vou entrar nas informações práticas de moeda, de, por exemplo, de vistos, de horários, feriados, de se eu posso dirigir ou não, né, no país, mas também porque tudo isso está muito bem explicado aqui no nosso site, no spain.info. Vocês podem ir em informações práticas e lá vocês podem ver todos estes detalhes em português. Importante saber que na Espanha não se fala só espanhol, não é a única língua oficial do país, sino que tem várias línguas cooficiais como o galego, o catalão, o basco, o valenciano e o aranês. Outras curiosidades também é que a Espanha ao todo tem 8.000 quilômetros de litoral e mais de 3.000 horas de sol por ano. Isso faz com que muitos países europeus, né, pessoas da Europa toda ou de outros países, venham à Espanha procurando esse sol, procurando esse gosto de a gente ir na rua, né, de comemorar tudo, começar o dia cedo, acabar tarde, né, que eu acho que essa parte sim que tem muito a ver também com o Brasil, né. A Espanha
Espanha também tem 49 sítios declarados Patrimônio da Humanidade pela Unesco, é o quarto país do mundo, e 15 cidades Patrimônio da Humanidade também. É um legado muito grande, histórico, patrimonial, cultural, de todos os povos, civilizações que passaram pelo nosso país ao longo da história. E vocês vão ver, se vocês forem para a Espanha, que é muito diferente, o interior, o sul, o norte, as ilhas. A Espanha é pequena, mas a diversidade é grande. E por que estudar na Espanha? Por que aprender espanhol? Poderíamos começar por aí, né? Recentemente foram lançados os dados do anuário do Instituto Cervantes, né? Sobre o espanhol no mundo, né? E mostra novamente como o espanhol é a segunda língua materna do mundo por número de falantes, né? E tem já 595 milhões de falantes no mundo todo. 24 milhões de pessoas também estudam espanhol como língua estrangeira, né? E o Brasil é o segundo país com mais de 5 milhões, o que nos enorgulhece bastante, né? Vocês têm aqui o link também direto ao anuário, onde podem ver estas e muitas outras curiosidades sobre o espanhol. E por que estudar espanhol na Espanha? O espanhol é a língua dos Cervantes, né? E poderíamos falar que tanto Alcalá de Henares, né, que é a sua cidade natal, como Salamanca, são o berço do espanhol, né? Vem pelas suas prestigiosas universidades. E na Espanha, nós gostamos de falar também que aprender espanhol é muito mais do que aprender um idioma. Por quê? Por toda essa diversidade que eu venho falando, né? De patrimônio, de gastronomia. O povo espanhol também gosta muito de esportes, é um povo ativo, né? Gosta de vida noturna, tem um lifestyle também, como eu venho falando um pouquinho, né? De comemorar, de comer, de beber, de família, e tudo isso é o que as pessoas encontram quando vão para lá, né? E o que a gente vai vendo que são as coisas que fazem que a Espanha seja um destino, um país tão visitado, né? Fora isso, a Espanha tem uma educação com uma qualidade reconhecida internacionalmente, né, também, e uma boa infraestrutura de conexões, né, não só para se locomover pela Espanha, sino pela Europa toda. Um país também muito seguro, e enfim, com essa influência que eu falei um pouquinho do clima, do povo acolhedor, né, para as pessoas se sentirem em casa. Eu fiz também aqui um top 10 de melhores cidades para estudantes, né, entre as que estão várias das que eu já comentei um pouquinho. E quis trazer também este mapa do trem de alta velocidade para vocês entenderem, alta velocidade e longa distância, né, em cinza, entenderem como o país todo está muito bem localizado, né? Se consegue chegar quase em qualquer lugar por trem em menos de 3 horas, né? Fora o ônibus, fora o carro, né? Que também se consegue dirigir com muita tranquilidade pelo país todo, né? Por último, eu quis trazer algumas experiências, algumas dicas imperdíveis da Espanha, né? Se começamos por Barcelona, por exemplo, não temos como não falar do modernismo de Gaudí, né? Que você sente em toda a cidade quando você vai caminhando pelas ruas, né? Não só essa influência do Mediterrâneo, do mar, essa cidade multicultural, né? Sino também a influência dos seus artistas, né? Gaudí, Dalí, Miró, são vários os arquitetos, pintores, dramáticos que foram desenhando e dando esse ar tão especial à cidade de Barcelona, né? Ou por que não curtir o agito em Madrid, desde os musicais a grandes festivais, shows, né? Aqui temos a Gran Via em Madrid, uma cidade de Salamanca, que o nome é a sua universidade, né? Uma cidade de cultura, mas também uma cidade de diversão pela quantidade de estudantes que acolhe cada ano. Se a gente for pela Espanha toda, mas aqui eu quis fazer um chamado especial para Granada, ir de tapas, né? Ir de tapas por Granada é algo muito especial também, que a gente gosta, né? Você vai de bar em bar, de tapa em tapa, né? Ou por que não alugar um veleiro, um barco com os amigos e velejar, né? As Ilhas Baleares, Ibiza, Mallorca, Menorca, Formentera, menos conhecidas aqui, mais maravilhosas e que dá para aproveitar o ano todo, também são as Ilhas Canárias,
com praias tão selvagens como esta em Fuerteventura. E para quem gosta de algo mais ativo, de esportes, por que não correr a maratona de Valência? Ou esquiar em Sierra Nevada, em Granada, super pertinho da cidade, ou inclusive fazer umas caminhadas, um trekking pelos Pirineus, né, que divide a Espanha e a França. São muitos também os brasileiros, os estudantes que aproveitam para sentir essa imensidade, né? Essa coisa tão emocionante como é fazer o caminho de Santiago, né? Percorrer a pé, de bike, a cavalo, né? E chegar nesta catedral de Santiago de Compostela. Ou assistir um show em um festival de música, né? Aqui temos o Festival Internacional de Benicàssim, mas são vários os festivais na Espanha, o Primavera Sound, o Sonar, que vão se espalhando pelo ano todo e deixando uma agenda repleta de coisas a fazer, né? Tem que cada vez mais gostar também de seguir as pegadas de Don Quixote, como não podíamos deixar de falar dele, falando de espanhol, né? Inclusive que querem conhecer a Espanha através das séries. Nós, a Tour Espanha, lançamos junto com a Netflix esta Travel Guide, que percorre a Espanha, estas regiões, estas cidades que a gente foi falando, através das séries, né? E de filmes lançados na Netflix. Então, por que não também? Já assim, acabando, deixando para vocês algumas referências, ferramentas, desde o nosso site, que eu já nomeei também anteriormente, onde vocês podem ver várias informações práticas. Também lá vocês conseguem ver folhetos em português, tudo online, diferentes cidades, de diferentes, desde os musicais, ou festivais, né, experiências. São muitos, são mais de 50 folhetos ou guias. Temos inclusive uma específica de aprender espanhol na Espanha, com várias dicas e muitas mais informações das que eu falei. Existe também este portal oficial do Study in Spain, com também já informações mais específicas de programas educativos, de universidades, de centros de línguas, ou inclusive o Instagram e as páginas do Escritório de Educação aqui da Embaixada da Espanha no Brasil, que trabalha também muito bem toda esta parte de programas educativos, né? E que pode ser muito útil vocês acompanharem eles nas redes sociais. Aqui tem também as nossas, caso vocês queiram ver fotos, vídeos, curtir o nosso TikTok até. E enfim, é tudo isso até hoje. Muito, muito obrigada a todos. Tchau. A Espanha é realmente encantadora e muito diversa. Pensando nisso, nós da Belta, né, criamos um projeto com a Renata Fukuda, que é uma digital influencer, para ela estudar um mês em Madrid, com uma escola parceira também da Belta, a Inforex. E ela vai contar agora um pouquinho esse relato de como foi estudar lá, como foi a vivência dela. Oi, prazer, eu sou a Renata Fukuda. Nesse ano de 2022 eu fui para a Espanha com a Associação Belta fazer o meu primeiro intercâmbio com 31 anos. Eu fui para Madrid fazer um curso de 3 semanas de espanhol e foi uma experiência muito legal do início ao fim. Eu sempre tive a vontade de fazer intercâmbio, mas quando era mais nova não rolou, e agora com 31 anos eu tinha para mim que eu ia chegar e ser a tiazona do lugar. Mas como eu tava errada e como foi legal estar errada. Na minha turma tinha pessoas de todas as idades, mais novas e muito mais velhas que eu. Além de aprender o idioma nas aulas, eu também vivenciava o espanhol nas ruas de Madrid e eu tive uma troca de culturas muito legal com pessoas da Alemanha, Croácia, Israel, Suíça, China. Eu fiz amigos para a vida toda. Outro ponto de uma intercambista de primeira viagem é que eu pensei que eu não ia me enturmar, mas quando eu cheguei lá eu percebi que estava todo mundo no mesmo barco. A maioria das pessoas estavam lá sozinhas para ter essa experiência. Então é normal, é natural a gente se aproximar para fazer atividades, para fazer passeios juntos. E Madrid é uma cidade encantadora, é muito segura, o transporte público funciona, tem muito parque, museu e muita comida boa. E lá a cultura de tapas é muito forte, são pequenas porções que acompanham se você pede bebida ou então entradinhas, cortesias em qualquer
restaurante. E estar no país facilita muito o aprendizado, porque você tem uma imersão da cultura, da língua, você treina o ouvido e você fala o que você acabou de aprender na sala de aula. Eu só tive bons momentos e eu me tornei assim, uma entusiasta de intercâmbio, porque agora eu entendi o quão legal é fazer e eu tenho certeza que esse foi o primeiro de muitos, porque eu quero ter mais experiências como essa para a vida. Se você tem essa vontade, esse sonho de fazer um intercâmbio, seja qual for o destino, procure uma agência com selo Belta para você ter a garantia de uma boa experiência e uma boa assistência antes e durante o seu intercâmbio. Vamos falar de Malta. Nós recebemos um vídeo em parceria da Felton, da Visit Malta e do Consulado de Malta aqui em São Paulo para apresentar para vocês um pouquinho desse país que é encantador e que vem crescendo, né, a quantidade de brasileiros que procuram esse destino. Olá, sou Fiorella, cônsul honorário de Malta em São Paulo, e vamos desvendar um pouco sobre a história de Malta. Malta, arquipélago localizado no continente europeu, no meio do mar do Mediterrâneo, entre a Sicília e a África. 2 das 3 ilhas, Malta e Gozo, têm os famosos templos megalíticos, no total de 7, sendo 3 inscritos no Patrimônio Mundial da Unesco. Com 7.000 anos de história, é o melhor destino para qualquer um virar fã e desvendá-la. 2004 tornou-se membro da União Europeia e com isso adotou o euro como moeda corrente. Faz parte dos países do Tratado de Schengen, com isso brasileiros não precisam de visto para entrar e pode permanecer até 90 dias. O clima é fortemente influenciado pelo clima mediterrâneo, ou seja, verões quentes e secos e invernos úmidos. A gastronomia maltesa mostra forte influência siciliana e britânica. Malta é palco de vários filmes como Popeye, Game of Thrones, 007 e outros. Você sabia que Malta é um dos países mais procurados para intercâmbio? O idioma oficial é o maltês e o inglês. O país é seguro, clima agradável, belezas naturais, com várias atrações turísticas e muita história para ser desvendada. E as melhores escolas de inglês. Venha, que estamos te esperando. Vale a pena conhecer Malta. Qualquer dúvida, entre em contato com o Consulado de São Paulo e nos siga no Instagram, Consulado Malta SP. Obrigada. At first, we thought it was just one island, but there's magic in numbers. And this place, well, it's so much more. We thought we knew these waters, but it's a museum down here. And through these caves, you uncover some unbelievable views. Make sure you snap a shot from up there. A hop-on, hop-off boat tour. It's different when the locals lead the way. We thought we knew dining experiences, but this is something else. By night, you can soak up the sights of the beautiful city under the stars. And by day, you can get a thrill in a whole other kind of way. Adventure is out there. You just gotta paddle right to it before you can jump right in. And you know what they say, friends who leap together, stay together. The best way to explore the islands? Well, take your pick. Need a time out? Turns out
flow state isn't only found in yoga barns. Get off the beaten track and you'll find wine tastes so much sweeter and the stories last longer when you pick the grapes straight from the vine. So cheers to sunsets from a beach club, a rooftop pool, 12th century church. even hike up to the top if you feel brave enough. We thought we knew how to celebrate. Not like this. Run! The best thing about it, when you think you've seen it all, done it all, there's always so Tenho much certeza more. que depois de assistir esse vídeo você teve vontade de pegar a mala e sair correndo pra Malta pra fazer o seu intercâmbio. E a Thaís Nicásio fez isso há um tempo e leva essa experiência até hoje. Bora conferir o depoimento dela. Olá, meu nome é Thaís Nicásio, eu tenho 35 anos, eu sou atriz e bailarina e eu vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha experiência em Malta. Eu fiz um intercâmbio em Malta, eu estudei lá do dia 30 de abril de 2012 até o dia 18 de maio de 2012. Já tem um tempinho, mas eu lembro algumas coisas até porque essa experiência foi incrível. Eu já tinha feito um intercâmbio antes, quando eu não falava nada de inglês, e eu fiquei em casa de família. E dessa vez, em Malta, eu fiquei numa residência estudantil. Eu amei, porque assim, fora a experiência de conhecer gente, aprender na escola, eu também tinha uma experiência incrível na residência estudantil. Bem, sobre as aulas, eu estudei na cidade vizinha da residência estudantil que eu estava. É cidade vizinha, gente, mas assim, dá pra ir andando, tá? Porque lá fica parecendo que é como se fosse um bairro, assim. E era super perto, de manhã, no final da rua da residência estudantil, que se chamava, se eu não me engano, Patrícias, eu ia de ônibus até a escola. Já ia de biquíni por baixo, porque Malta é praia, então vai a dica. Você sai da aula, já vai numa praia ali perto com o pessoal. E na volta, às vezes a gente voltava em grupo e já voltava andando mesmo. Conhecendo os lugares, passando no comércio. A escola foi incrível. A gente, quando chegou na escola, fez um teste de nível. Eu estudei no pré-intermediário. Como eu disse, eu não tinha tanta experiência com inglês. Eu aprendi muito, eu saí de lá me sentindo muito mais confiante com o inglês. Conheci muita gente legal. A escola, no começo, quando a gente chegou, para todo mundo se enturmar, fez um welcome drink. Tinha um jantar típico de Malta, em um lugar especial, acho que foi num castelo, assim. E então você conhecia todo mundo que ia ficar nessa temporada com você. Foi muito especial. E a residência também, estudantil, foi uma experiência muito boa. Porque tinha a cozinha, que era comunitária, tinha a lavanderia e tinha algumas áreas em comum. Então, que você podia ficar sentando, conversando, batendo um papo. Os quartos, eu dividi o quarto com um amigo, mas você podia também ficar num quarto sozinho. Eu não sei se tinha mais alguma outra opção. Malta é muito boa, é uma ilha com uma praia linda, uma água, maravilhosa, de tão bonita, exuberante. Você pode fazer vários passeios que tem lá, conhecer vários lugares. Tem um lugar lá perto que foi o local que gravaram vários filmes, assim, meio que de época. É muito legal para conhecer. E também vai uma dica para vocês colocar aí no seu planejamento. Malta é perto de outros países, então a gente fez assim, a gente estudava de segunda a sexta e no final de semana a gente ia para um país próximo. Então, também é uma dica aí para você pensar, quer aproveitar já o intercâmbio e conhecer outros países também, passar, sei lá, 2 dias em outro lugar, vale a pena. Depois que eu fui para Malta, eu recomendei para algumas pessoas, já tenho mais uns 2, 3 amigos que foram, que amaram também. Eu super indico, tenho certeza que vocês vão amar, vão se apaixonar pelo país. Acho que é isso. Bom, finalizamos aqui mais um episódio cheio de informação, países incríveis e tenho certeza que abriu muito a mente de vocês para esses destinos da Europa. E amanhã nós vamos falar sobre Alemanha e Suíça. São destinos que vêm crescendo também, principalmente, no ensino superior, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Se você tá gostando do nosso conteúdo, curte, comenta, dá sugestão, nos siga nas nossas redes sociais e acompanhe no site da Belta todas as novidades sobre o mundo do intercâmbio.